Olá, amigos historiantes, tudo bem? Vamos aqui para mais esta noite quente aqui em Petrolina e hoje vamos falar um pouco sobre uma doutrina e uma política que foram muito importantes para a história não somente do continente americano, mas para a própria história mundial. Mas antes de continuarmos com esse vídeo, lembre-se de ser um apoiador do Historiante e lá no nosso Apoia-se. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e a partir de R$ 4 você estará contribuindo com o Historiante nessa missão de difundir conhecimento. E também não se esqueça de seguir o Historiante nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. E também não deixar de seguir a família Historiante de podcast. O podcast Historiante, o podcast Arretadas e o podcast Correspondente de Guerras. E falando em guerras, nós temos uma doutrina que foi muito importante no início, principalmente, do período de independência dos Estados Unidos, que foi a chamada Doutrina Monroe, que foi em homenagem ao presidente americano James Monroe, que ele fez essa doutrina, que era uma doutrina que nações do continente americano elas não seriam mais colonizadas por potências estrangeiras, potências europeias. América para os americanos. Num primeiro momento, até mesmo Simão Bolívar foi favorável para adotar essa doutrina, a doutrina Monroe. Só que depois o próprio Simão Bolívar percebeu que aí tinha caroço nesse angu e percebeu que os Estados Unidos queriam uma América para os norte-americanos, ou seja, percebeu que os Estados Unidos utilizariam do seu poder para influenciar na política e na própria estrutura das nações da América Latina. Essa doutrina Monroe, ela foi fortificada a partir da implantação da política do Big Stick, que era a política do grande porrete. Mas antes dos Estados Unidos assumirem essa política do Big Stick, ela assumiu uma outra política, que foi a política das canhoneiras. Bem, essa política das canhoneiras, ela se dava com a utilização do poderio naval contra determinadas nações. Só que esse poderio naval não seria através de ataques militares, e sim uma demonstração de força, de poderio dos navios, das embarcações de guerra contra uma nação que não teria estrutura militar para rechaçar um ataque. E nós podemos ver bem essa política das canhoneiras quando o Comodoro Perry ele vai para o Japão. O Japão, que no século XIX ainda vivia um regime político que era do shogunato, ou seja, o poder administrativo do país ele ficava na mão dos shoguns. O imperador era apenas uma figura meramente ilustrativa, ele não tinha poder administrativo, não tinha poder político. Isso só vem a ocorrer com a implantação da chamada Era Meiji, que é quando os imperadores japoneses voltam a ter o poder político. Mas, voltando para a política das canhoneiras, o Comodoro Perry, ao chegar no Japão, ele logo saudou o povo japonês com uma salva de tiros de canhão. Logicamente não era um ataque, mas era uma demonstração da força dos canhões dos navios de guerra americanos. E o Japão, que vivia sob o poder da dinastia Tokugawa, não tinha uma frota naval que pudesse rivalizar com aqueles navios de guerra modernos. E Comodoro Perry, ele entregou um documento para o governo japonês. E este documento era um documento para tentar abrir o Japão, que era um reino, uma nação que ainda estava fechado para o Ocidente, e esse documento era praticamente um atestado que dava liberdade para os Estados Unidos utilizarem os portos japoneses.
fazia literalmente a abertura dos portos, só que dessa vez não no Brasil, e sim no Japão. Então nós temos o Tratado Kanagawa de 1854, e esse tratado indicava a abertura dos portos para as embarcações de origem norte-americana, como também abria escritórios para empresas norte-americanas necessidades, ou seja, a política das canhoneiras ela começava a prevalecer e começava a ser utilizada pelos Estados Unidos. Mas nós temos, no início do século XX, uma outra política que também foi muito importante nessa disputa de poder e de hegemonia política no mundo, que foi a política do Big Stick. Essa política do Big Stick indicava que os Estados Unidos eles poderiam utilizar a força quando necessário, quando, por exemplo, a diplomacia ela não dava mais resultados, já que, segundo um ditado africano que deu origem a essa política do Big Stick, você deveria falar macio com outras pessoas, mas não deixaria de andar com um porrete, ou seja, você utilizaria a diplomacia no primeiro momento, mas se a diplomacia não desse certo, aí você partiria para a força. E dentro dessa política do Big Stick, nós temos a chamada circunnavegação da Grande Frota Branca, que foi uma frota de 16 encouraçados modernos que eram pintados de branco. E essa frota ela fez uma volta ao mundo e era uma missão, entre aspas, de paz. Só que era uma missão de paz com navios de guerra. E esses navios, eles tinham um poderio muito grande para a época, já que eram navios modernos. E esses navios eles fizeram circunnavegação, lembrando que eles não entraram em águas que eram dominadas por grandes nações, como por exemplo a Grã-Bretanha, França, ou seja, os Estados Unidos sabiam o vespeiro que poderia mexer ao invadir águas de nações que tivessem um poder tão grande como o poderio americano. Ou seja, nós vamos utilizar a diplomacia, nós vamos utilizar o porrete quando necessário, mas nós não vamos mexer em vespeiros desnecessários. E essa política do Big Stick, ela foi muito importante para os Estados Unidos, pois eles conseguiram utilizar muitas vezes essa força contra outras nações, como intervenção na Nicarágua ou então em Cuba. E nós temos também uma outra política que também foi utilizada pelos Estados Unidos, que foi o Colorado Roosevelt. Esse Colorado Roosevelt, ele dava poder aos Estados Unidos para intervir em nações que tivessem tomando medidas políticas que acabassem ameaçando os Estados Unidos, ameaçando a política internacional americana, e visava principalmente as nações ali do Caribe. Mas, logicamente, essa política, esse Colorado Roosevelt, acabou de certo modo sendo utilizado em outros locais fora do Caribe, pois não é notório que os Estados Unidos se utiliza do seu poder político e do seu poder militar contra nações que são, digamos, são ameaças tanto para a economia norte-americana, como também pode trazer algum ganho para os americanos. E nós vemos nos últimos dias os Estados Unidos se utilizarem de todo esse poderio que eles detêm para conseguir os equipamentos nesse combate à Covid-19, ao coronavírus, com confisco de mercadorias, a utilização de capital mesmo para comprar equipamentos praticamente ao triplo do valor que esse equipamento vale, para conseguir levar para os Estados Unidos, deixando outras nações totalmente sem os equipamentos necessários para conseguir combater essa pandemia. E nós temos potências, por exemplo, a França já fez reclamações contra os Estados Unidos,
O Brasil a gente não conta porque temos um presidente que é subserviente aos Estados Unidos, então ele não vai reclamar se os Estados Unidos pegarem os equipamentos e deixarem o povo brasileiro morrer, pois o governo praticamente está aceitando que os Estados Unidos façam isso sem tomar uma medida mais enérgica com relação a isso. Bem, enfim, os Estados Unidos, em sua história, eles sempre utilizaram a força para atender às suas necessidades. Vemos lá na doutrina Monroe, vemos na política das canhoneiras, vemos na política do Big Stick, do Colorado Roosevelt, isso tudo imbuindo daquele ideal do destino manifesto da nação que vai dominar e governar o mundo. Será? Bem, só o tempo dirá. Bem, terminamos aqui esse vídeo e espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, dar um like, que é muito importante, deixe seu comentário, pode deixar sua reclamação também, se não estiver gostando do meu cabelo aqui, porque período de quarentena não deu para ir cortar e o bicho está imenso. E também suado, porque não estou no estúdio do historiante, estou em casa, à base do ventilador. Enfim, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, use o WhatsApp para divulgar esse vídeo. Não deixe de seguir o Historiante em nossas redes sociais, na família Historiante de Podcasts e também não deixe de apoiar o portal Historiante. Vá no nosso Apoia-se, o link vai estar aqui na descrição e a partir de R$ 4 você estará fazendo parte dessa família Historiante. Beleza, pessoal?